Isso aí, pessoal. Vamos então ao segundo exercício, ao R7. O R7 diz o seguinte: o apótema G de uma pirâmide hexagonal regular mede 4 raiz de 3 centímetros e a aresta L da base 4 centímetros. Calcule a área da base. Bom, se a pirâmide tem uma base hexagonal, então nós sabemos que a área do hexágono é dado pela fórmula a ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, certo? Lá do início do ano nós temos algumas fórmulas de áreas e essa é uma delas que a gente precisa usar aqui. Então vamos, antes de mais nada, ver o desenho disso que ele está me falando aqui. Bom, eu tenho uma pirâmide hexagonal. Pirâmide hexagonal é aquela que tem um hexágono na base. E ele diz que essa pirâmide é hexagonal regular, ou seja, todas as arestas da base são iguais. Então, e ele me dá também o valor dessa aresta da base. Ele diz que a aresta da base mede 4 centímetros, né? Todas elas medem 4 centímetros. E que o apótema G mede 4 raiz de 3 centímetros. Então, o apótema, né, gente, é a distância do vértice até o ponto médio da aresta da base. Assim como lá no outro desenho que a gente tinha, na outra pirâmide, o conceito de apótema é o mesmo, né? Então, o apótema é esse segmento de reta aqui, esse G que está em verde aqui. E ele mede 4 raiz de 3, enquanto aqui mede 4 centímetros. O que ele pede? Na letra A, ele pede a área da base. Então, eu fiz aqui um desenho menor, que é a base. Aqui ele está meio desproporcional, porque na perspectiva, né, na hora de desenhar a perspectiva, a gente tem que procurar um ângulo melhor, da melhor forma possível, para que a gente consiga ver todas as faces e a base, tá? Mas o hexágono regular, ele é mais ou menos isso aqui, porque ele tem todas as arestas iguais, e nesse caso, iguais a 4. O exercício R7, ele nos pede para calcular a área da base dessa pirâmide. Olhando para esse desenho, a gente vê que eu tenho um hexágono regular, e também no enunciado ele me dá um hexágono regular. Lá do início do ano, a gente sabe que a área do hexágono regular é 3 vezes a ao quadrado raiz de 3 dividido por 2. Onde esse A aqui é a aresta da base, né? A minha base é um hexágono mais ou menos nesse formato aqui. E aqui, ó, eu tenho 4, que é a aresta. Eu posso fazer essa minha área somando aqui 6 triângulos equiláteros, que é o que o enunciado, que é o que a resolução do problema traz. Mas a gente, como já tem a fórmula, pode usar direto ela, tá? Que vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. 4 ao quadrado é 16. 16, o 3 também tá ali, 3 vezes 16, raiz de 3 dividido por 2. O 16 dividido por 2 dá 8. E 3 vezes 8 é 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é, portanto, a área da base da minha pirâmide hexagonal, que é a área desse hexágono aí de lados 4. Depois, na letra B, o que pede a letra B é a área lateral dessa minha figura aqui, desse meu pirâmide, dessa minha pirâmide. Essa minha pirâmide, ela é composta por uma base hexagonal e 6 triângulos isósceles. Estão vendo? São 6 desses amarelos. A cada um desses lados aqui pertence uma face triangular, né? Se a gente fosse desenhar isso aberto, se a gente fosse abrir, rasgar aqui, a gente ficaria aqui com um hexágono, né? E depois, para cada um desses hexágonos, a gente teria
um triângulo, mais ou menos assim, ó. Onde, quando a gente for, isso é a planificação, né? Uma das planificações dessa pirâmide aqui. E se a gente for puxar ela para cima assim, transformaria nessa. Então, o que eu quero saber é a área de todas essas figuras que estão aqui, ó, pintadinhas agora de cinza, juntas. Então, são 6 vezes a área do triângulo. Então, a área lateral são 6 vezes a área do triângulo. Qual triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura do triângulo dividido por 2, lá do começo do ano também, tá lá no caderno de vocês. Então, eu tenho 6 vezes, qual é a base do triângulo? É o 4. Já vou colocar aqui direto. 4 vezes a altura do triângulo. Bom, a altura do triângulo, se eu pegar esse meu desenho aqui, e desenhar esse triângulo aqui. Planifiquei aqui o desenho, eu tenho 6 iguais a esse, por exemplo. Aqui eu tenho uma medida que é 4. E daqui até aqui, que é a altura do meu triângulo, nada mais é do que o G, que já está dado no desenho, já está dado no enunciado, que é 4 raiz de 3. Então, isso sempre acontece. O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Tá? Então, 4 raiz de 3 é a altura do triângulo. 4 raiz de 3. E dividido por 2. Ó. Base, a altura, dividido por 2. 6 vezes, porque eu tenho 6 triângulos ao redor desta pirâmide, tá? Área lateral. Então, aqui eu vou ficar com 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, porque eu posso simplificar aqui, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí, né? Então, a área lateral dessa pirâmide. Na letra C, o que me pede na letra C é a área total da pirâmide. A área total nada mais é do que o 24 raiz de 3 que eu achei aqui dentro, na base, e mais os 48 raiz de 3 que eu achei na soma dessas 6 faces laterais. Então, a área total é igual à área da base mais a área lateral. A área da base está na letra A, 24 raiz de 3. A área lateral está na letra B, 48 raiz de 3, o que me dá uma área total de 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá, professora, mas eu não poderia somar essa raiz de 3? Ou eu não poderia transformar essa raiz de 3? Sim, poderia. A gente poderia transformar a raiz de 3, né? Achar o valor real dela, multiplicar pelo 24 e aqui também multiplicar pelo 48 e no final eu somar os dois resultados, o que vai me dar uma resposta em número decimal, tá? Também pode ser. Ou chegar no 72 raiz de 3, transformar aqui a raiz de 3 para 1, alguma coisa e multiplicar pelo 72 também tem o mesmo resultado em números decimais, né? Vai depender do que vocês vão ter para assinalar, né, na hora que fizer essa conta. O que eu não posso fazer é esquecer que isso são 24 unidades de raiz de 3 e mais 48 unidades da raiz de 3. Então, eu tenho que somar as unidades, que são 72 unidades de raiz de 3, ok? Esse foi o exercício R7, tá? Da aula passada que nós ficamos de resolver. Espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui hoje. Um abraço, beijos e fiquem bem.